Olá, meus amigos da Casa do Caminho, uma boa noite, com alegria que nós estamos aqui reunidos para termos mais esse estudo de forma online, mas onde nossos corações estão interligados e temos a certeza de que o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo irá nos auxiliar a atravessar todas as nossas aflições, nos acompanhar na nossa jornada. Então é com esse intuito e com essa alegria em nossos corações que pedimos licença a toda essa equipe de Dr. Herman, trabalhadores, encarnados e desencarnados, para que possamos iniciar o estudo de hoje. Então, o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, já nas instruções dos Espíritos, onde nós estamos tratando sobre o mundo de provas e expiações, sobre o mundo de regeneração e sobre a progressão dos mundos. E é muito bom a gente estudar sobre essa parte, porque quando nós falamos do mundo de provas e expiações, e como nós sabemos que nós habitamos um mundo de provas e expiações, é muito bom a gente poder falar e conversar e entender mais profundamente sobre por que estamos aqui neste momento, porque os nossos espíritos estão encarnados, vivenciando essa experiência de um mundo de provas e expiações. Então vamos entender. O que caracteriza o mundo de provas e expiações? A predominância do mal sobre o bem. No mundo de regeneração, que é o patamar imediatamente posterior ao nosso, nós temos ainda a existência do mal, mas a predominância do bem. Então, se a gente observar à nossa volta, fica muito claro perceber que ainda habitamos um mundo de provas e expiações. Ainda há muita dor, ainda há muito sofrimento, ainda muitos vícios, muitas vaidades, muito orgulho. São características exatamente desse mundo de provas e expiações onde nós nos encontramos. Mas o que a gente precisa entender e que os espíritos tem por intenção nos explicar aqui, nos fazer, é que isso não é um castigo. Nós não estamos aqui porque fizemos mal, alguma coisa, não. Esse é um estado temporário, e é um estado temporário tanto do espírito quanto do planeta. É claro que existe essa adequação. Os povos que habitam os planetas em estado de expiação e provas coincidem com o estado do planeta. E nesse momento onde tanta coisa vem acontecendo, tanta revolução, tanta mexida, para que a gente possa exatamente se perceber, se atentar a essa mudança e possa se adequar, porque os planetas eles vão se acomodando conforme o avanço do progresso de todo o universo. Então, o que a gente precisa entender é que esse é somente um estado temporário, é uma condição da humanidade. Nós estamos aqui, nesse momento, em um estado transitório. E por que nós estamos aqui? Então vamos pensar, todo mundo que está habitando aqui no planeta está em expiação? Não necessariamente, porque nós podemos estar em expiação e podemos estar em missão. E os espíritos nos explicam nesse capítulo essa diferença. Quando nós saímos das mãos do Criador, passamos pelos mundos primitivos para que tenhamos aquele primeiro entendimento de seres vivos e ter os primeiros entendimentos. E quando nós já conseguimos um avanço intelectual maior, um avanço moral, um entendimento maior sobre nós mesmos, nós também desenvolvemos determinadas características que são muito próprias do nosso estado, que é a proximidade com a materialidade. Isso faz com que os nossos anseios, desejos, vícios ainda floresçam muito fortemente. Então, às vezes, nós estamos aqui espiando determinadas questões vindos de outros planetas, até que já
onde já tivemos alguma experiência de mundos melhores, mas que, carregados que somos ainda dessa materialidade, desses vícios, muitas vezes retomamos a esse mundo de expiações para que, em missão, ajudemos aqueles que aqui estão começando nesse processo. Então, se nós olharmos os povos indígenas, se olharmos os povos mais selvagens, que hoje já quase não mais existem no nosso planeta, esses estariam tendo o primeiro contato. E muitos de nós, se nós olharmos o nosso avanço tecnológico, se nós olharmos o nosso avanço intelectual, será que já não teríamos condições pelo lado intelectual de já estarmos em mundos melhores? Ou quem sabe, quiçá já não estivemos, mas em função da nossa baixa moralidade, precisamos ainda retomar para entender, expiar, compreender e conseguir avançar. Então, esse é o nosso trabalho aqui no nosso mundo de expiações. E a Terra é um dos tipos do mundo de expiação. Segundo Santo Agostinho, o que há de comum? Porque existem vários planetas, há muitas moradas na casa do Pai, e existem vários outros planetas também na mesma condição que o nosso. Não existe somente o planeta Terra. Mas o que caracteriza esse estado, essa condição de expiação é o quê? Desenvolver as qualidades do coração, que são as qualidades morais, e as da inteligência. Isso é que Santo Agostinho, que é quem traz as instruções nesse capítulo, nos diz: Deus, em sua misericórdia, não castiga, faz com que a dificuldade resulte no crescimento. Aqui, nesse livro que eu sempre gosto de mostrar, que é Os Espíritos do Senhor, esse livro é muito, muito interessante, todo mundo deveria ler, porque ele é um livro que traz as histórias desses Espíritos do Senhor que trabalharam na codificação. Então, tem não só as passagens, em toda a obra da codificação, como também um pouco da história, o contexto, para a gente entender. Aqueles que nos aconselham, por que foram eles os escolhidos? Qual o entendimento? E Santo Agostinho, que é esse espírito tão especial, tão grandioso, que viveu de 354 até 430 no planeta, da era cristã, Então veja que ele viveu bem no começo ali da Idade Média, onde o mundo ainda era muito próximo do primitivismo, E ele já tinha essa clareza. E ele aconselha-nos a inquirirmos nossa consciência diante de nossos atos para com toda a criação e para com Deus, de modo a identificarmos o equívoco a ser tratado, ou seja, quando a gente se observa, sabemos que estamos aqui, vamos lá, estamos no mundo de provas e expiações por alguma razão, porque temos ainda questões. Mas que questões são essas? E aí é que Santo Agostinho entra com a sua grandeza, com a sua capacidade, com a sua lucidez, nos mostrando que esse processo ele precisa ser estudado para que a gente possa melhorar. Não basta eu simplesmente chegar e dizer, não, eu tenho questões. Que questões são essas? Nós temos também muitas qualidades, muitas coisas que já conseguimos adquirir. Então, ele vem falar, vamos fazer a nossa identificação de qual é o equívoco que nós precisamos efetivamente tratar, para que estejamos tranquilos no bem a ser praticado, substituindo a ignorância do mal pela felicidade do bem. Embora nós saibamos que o bem irá nos trazer felicidade, muitas vezes nós temos muita dificuldade ainda de exercer o bem na sua essência e com o entendimento necessário do que é realmente o bem, que para nós ainda é um sentido bem equivocado. Então, aqui no item 16, ele traz a essa Antes, porém, uma coisinha que ele diz assim.
Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Essa palavra castigo, que era muito colocada e foi muito utilizada ainda dentro da codificação, por conta da proximidade dos espíritos com era a chegada da doutrina espírita, e existia ainda muito essa terminologia advinda da igreja antiga. Mas o que Santo Agostinho quis dizer aqui para nós é que essa expiação, esse trabalho que a gente faz, que por muitas vezes da dor, do sofrimento, nos parece uma provação, na verdade, o que Deus está produzindo para nós é a oportunização para que nós possamos mudar e melhorar a nossa caminhada. Então, para que nós cheguemos aonde? Para que nós avancemos? Quando a gente conseguir compreender e já tiver em condição de ir para um outro mundo. Que mundo que a gente vai? Para mundos felizes? Não, a gente já conhece que na escala dos mundos, da evolução dos mundos, nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores e depois os mundos felizes. Por que a gente precisa do mundo regenerador? Essa é uma... Por que a gente não pode saltar a partir do momento que a gente entende do mundo de provas e expiações para mundos felizes? E aí ele explica isso muito bem. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também os há mais miseráveis e também os melhores, como os de transição, que podem se denominar de regeneradores. E para que eles servem? Servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, na verdade, a gente necessita desse processo intermediário ainda, porque o nosso entendimento, o nosso vislumbre de felicidade ainda é muito restrito. E mesmo já compreendendo, nestes mundos de regeneração, como a gente viu lá no começo, ainda existe o mal. O mal não está totalmente extinto, mas ele não é predominante. Mas nós precisamos nos libertar desse resto, do que falta ainda, que ainda vamos carregar conosco. Então, e aí ele fala que a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, é como se fosse um momento, assim, um mundo onde nós passaremos para que nós nos depuremos completamente para entrar no que é destinado como sendo mundos felizes e com os quais a gente ainda não tem compreensão de entender. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, isso é muito importante. A gente compreender que nesses mundos regenerados, nós ainda vamos ter corpos físicos e, por conseguinte, nós vamos estar regidos pela matéria. Regidos pela matéria faz com que nós estejamos ligados à materialidade, o que pode produzir ainda em nós o apego, as necessidades. Daí a importância de que nós passemos por esse mundo e nos desapeguemos. Mas isso a gente já pode fazer a partir de agora. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas. Veja que ele fala que paixões desordenadas é alguma coisa que nós temos aqui no nosso mundo de provas e expiações, e lá nós estaremos libertos. Então, a nossa relação com a matéria, ela fica muito mais leve, muito mais sutil. Se nós começarmos a nos desapegar de agora, será que não seria mais fácil? Então, ele diz que lá nós estaremos isentos de orgulho, isentos de inveja e isentos de ódio. Olha quantas coisas que nos circundam tão diariamente e que no mundo de regeneração não mais existirão. Pode ser que nesse momento, quando a gente lê isso, a gente fala assim, bom, é para lá que eu quero ir, lá deve ser a felicidade plena e absoluta.
Com o nosso olhar, sim, né? Pelo nosso olhar, pela nossa situação atual, nós irmos para um lugar onde não haja ódio, não haja inveja, não haja orgulho, é a perfeição. Mas os espíritos nos dizem que isso é muito longe ainda de ser a perfeição, né? É só um estado transitório para um mundo feliz. Então a gente não consegue nem imaginar o que seja isso, né? Mas a gente precisa realmente avançar para poder conseguir chegar até esse local. Então vamos continuar. É felicidade absoluta? Não. O que eles chamam, o que para nós pode nos parecer felicidade, eles chamam de aurora da felicidade. Olha que interessante. Não existe a felicidade perfeita nesses mundos, mas a aurora da felicidade. Nós ainda vamos estar com um corpo físico, portanto, né, como eu falei, a matéria vai estar predominante e pode ser que nesse momento é que a gente possa sucumbir. Se, como espíritos, como a gente viu lá na frente, que alguns espíritos com uma envergadura um pouco maior vêm até o mundo de provas e expiações para nos auxiliar como uma missão, né? Pode ser exatamente advindos desses mundos regenerados, né? Para nos trazer essas informações. No item 18, Santo Agostinho nos chama a contemplação e a oração. Por que a contemplação e a oração? Enquanto a gente está aqui, vamos ver. Nesses mundos, ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Então, não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então, esse é o grande problema da dificuldade que a gente tem de passar por esses mundos, porque nós precisamos passar na melhor condição possível. E o advento da doutrina espírita, ele nos auxiliou muito, 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 infinitamente, porque nós nós temos a oportunidade de já ter esse conhecimento e nos melhorarmos de agora, para quando estivermos nos mundos regenerados, podermos realmente usufruir do que há de melhor, né, da oportunidade melhor que esse mundo vai nos oferecer. E aí, Santo Agostinho diz assim: contemplai à noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Ou seja, que todos nós, né, como uma grande corrente, possamos pedir para que o mundo de regeneração, não é que nós sejamos levados ao mundo de regeneração, que todos os mundos, né, passem a se regenerar, a começar pelo nosso mundo interior. Né? Nós precisamos nos regenerar como espíritos, internamente. Então, para que eu tenha condição, né, e seja compatível, digamos assim, com o mundo regenerado, é preciso que o meu espírito também esteja. E para isso eu tenho que orar, pedir a Deus para que se abra não só o mundo que vai me receber, como também o espírito que habita em mim, que ele esteja disposto e aberto a abrir mão do ódio, do rancor, da inveja, da materialidade, para que eu possa realmente habitar um mundo de regeneração. E que não haja necessidade daqui eu voltar para expiar mais uma vez, né? Para sofrer mais uma vez todas as vicissitudes de um mundo com tantas dificuldades, quando na verdade a gente poderia já estar vislumbrando aqueles que serão os mundos felizes. Mas o progresso é a lei da natureza, né? Então, mesmo que nós não consigamos, né, todos nós agora estamos no nosso melhor momento. Então, isso a gente nunca pode esquecer,
né? A lei do progresso nos trouxe até aqui, trouxe o entendimento, trouxe a doutrina espírita, trouxe a possibilidade de nós nos melhorarmos, trouxe a possibilidade de nós nos modificarmos e avançarmos na nossa caminhada. E nesse momento, deixa eu pegar aqui que eu separei uma coisa muito interessante aqui. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus. Então, essa lei de progresso, ela é para todos os seres e obras da criação. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, que o nosso mundo possa se regenerar. Não é? Quando nós vemos as catástrofes, quando nós assistimos aos terremotos, não é? O nosso planeta se mexe vibracionalmente, assim como nossos corpos, assim como nossas mentes, assim como a tecnologia, assim como toda a vibração, assim como as crianças que aqui nascem, os espíritos que aqui chegam em corpos muito mais avançados, o nosso planeta está se modificando. Então, tudo na natureza, tudo no universo se remete a esse avanço. E, em paralelo, marcha o homem em moralidade e inteligência. Nós precisamos estar alinhados com esse progresso. O progresso irá nos chegar, nós não ficaremos vivendo, ainda que insistamos no erro, no desacerto, nos nossos vícios. Num dado momento nós iremos progredir. Mas por que não aproveitar o momento onde todos nós estamos aqui, né? Já passamos pelos mundos primitivos, já passamos pelo mundo de provas e expiações, estamos saindo e caminhando para o mundo de regeneração. Então vamos aproveitar esse momento para nos modificar, um momento onde a tecnologia nos favorece para o nosso conhecimento. Vamos imaginar como era, por exemplo, na época dos nossos avós, no início do século passado, não é? Onde a luz elétrica era difícil, não havia internet, não havia comunicação, o único meio era o rádio de uma forma muito precária, os livros eram caros, né? Hoje nós temos tanto acesso, hoje nós temos tanta possibilidade, não só dos meios de comunicação, como também de fazermos o bem, chegarmos mais rápido aonde se faz necessário. Outro dia eu recebi um vídeo muito interessante daquela organização Fraternidade Sem Fronteira, e eles atuam em Madagascar, que é um lugar muito pobre, né? Para levar água, né, potável para aquele povo que ali habita e que tem tanta necessidade. E eu fiquei muito emocionada diante daquele vídeo, porque eles perfuraram um poço e levaram água para as crianças, que brindavam como se estivessem bebendo um néctar dos deuses, como se fosse um champanhe especialíssimo, né? E na verdade era o que para nós é simplesmente a água potável, né? Com quê? Com tecnologia, com avanço, com força de vontade, com bondade de determinado grupo de pessoas que atuou naquela parte, naquele pequeno território do planeta que ainda não conhece, né, os avanços que são possíveis. Então é como se fosse uma regeneração chegando, né, para auxiliar aqueles que ainda estão aqui primitivamente habitando a se alavancarem. Não existe mal naquele povo, o que existe é uma precariedade, e cabe a cada um de nós, né, fazermos a nossa parte. Então, a gente está num período de transformação, isso que a gente tem que ter muito claro em nossas mentes, a gente não pode, em momento algum, esquecer disso. Nesse livro do Divaldo, né, Franco de Manuel Filomeno de Miranda, ele traz no rumo do mundo de regeneração, tem muitos chamados,
muitos esclarecimentos para que a gente possa entender esse momento. E ele traz uma das mensagens assim indispensável, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam a perda do tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas, muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos da mais variada natureza. Na programação para o futuro, a estada do nosso grupo mais ligada à pandemia, conforme já o dissemos, porque ele traz muita informação nesse livro sobre do que ocorreu aqui nesse período pandêmico. Vincular-nos a cada dia a batalha sem quartel de conscientização. Ou seja, existe uma equipe muito grande de espíritos trabalhando e nós podemos fazer parte. A gente não pode nunca deixar de agradecer a Deus por nós estarmos aqui vivenciando esse momento. Sim, importantíssimo. Momento de pandemia, momento de perda de entes muito queridos, momento de muita dor, momento de muito sofrimento, mas nós fomos escolhidos para estarmos aqui e nós aceitamos, nós dissemos sim. Então, por que nós dissemos sim? Alguém já parou para pensar que em um determinado momento, antes de nós nos encarnarmos, nós sabíamos exatamente o que a gente iria estar passando por aqui e que nós dissemos sim? Por quê? Porque nós temos uma tarefa muito importante. Cada um de nós, cada habitante do planeta nesse momento é como se fosse um elo de uma engrenagem muito grande em que Deus confia a espiritualidade e a espiritualidade entrega a cada um de nós, aos nossos mentores, a oportunidade de nós alavancarmos o nosso planeta. Somos habitantes desta Terra-mãe. E nós precisamos fazer com que nossos espíritos, nossos irmãos da retaguarda e nossos irmãos da frente, que já compreendem melhor, que nós possamos dar as mãos tanto para os que estão atrás quanto para os que estão na frente, para que nós façamos uma grande corrente do bem e saiamos da ignorância e possamos partir para os mundos mais felizes. Que tenhamos muita paz em nossos corações, que todas as instruções dos Espíritos possam surtir efeito e ecoar em nossos corações, que todas as oportunidades de trabalho no bem não sejam perdidas por cada um de nós, que todos os momentos que nós possamos orar e estejamos com nossas mentes e corações ligados com o mais alto, que todas as casas espíritas, templos, instituições religiosas possam somar vibracionalmente e positivamente, né? Que todos os dirigentes das nações, aqueles que são responsáveis por povos, possam ter as suas mentes iluminadas, não briguem, não façam guerra, para que nós possamos, sim, unidos, caminhar para um mundo melhor. Existem muitos irmãos na retaguarda, mas existem inúmeros, infinitos mundos maravilhosos com os quais nós poderemos habitar. Que sejamos corajosos para atravessar esse momento, que respeitemos o tempo de cada um, que saibamos que nós estamos aqui missionários de Jesus e que possamos dizer mais uma vez, da mesma forma que quando aqui chegamos, sim, estamos aqui, Senhor, e queremos contribuir para que esse mundo de provas e expiações se transforme num mundo de regeneração, com almas felizes e capazes de entender a misericórdia do Pai. Muita paz a todos e que cada um de nós possa abraçar a tarefa do bem em nossa caminhada. Que Jesus permaneça no coração de cada um. Graças a Deus.